As ideias de Hobbes apresentam uma tentativa de inteligibilidade, a emergência desse modelo de autoridade e governança. Ele apresenta a ideia do Estado soberano, uma força criada artificialmente. A artificialidade das instituições, a propósito, ganha força nesse período. As cidades, antes entendidas como uma criação natural, segundo o pensamento de Aristóteles, tornam-se agora uma nação. Assim, uma identidade ligada à nação precisa ser construída, ainda que ela não seja forte, quanto se podia observar em províncias menores. Entre os filósofos desse período, a despeito das releituras de suas teses, destacam-se Jacques Bossuet, defensor do direito divino dos reis. Nelas, apresentou justificativas para o papel do rei na estrutura social, acreditando que o estabelecimento das monarquias acontecia de acordo com a vontade de Deus. Bem, pessoal, é interessante notar aqui nesse trecho do texto que nós temos, a partir então da formação dos estados nacionais, dos estados legítimos, da unificação de territórios, surgindo um estado unificado, um estado nacional legitimado, nós temos aí várias ideias, várias propostas para um projeto de estado que partem de filósofos, dos novos filósofos, que trazem suas novas concepções políticas para a formação deste novo projeto de Estado. Nós podemos notar aqui que, basicamente, entre estes filósofos citados, Maquiavel, Montesquieu, Hobbes e Bossuet, nós observamos que, apesar das disparidades em detalhes de seus projetos de governo, das suas ideologias sobre um projeto de Estado, na verdade dos fatos, esses projetos têm muito em comum, que na verdade é um poder centralizado, um poder absoluto nas mãos de um governante, o qual representa um Estado. É preciso que haja, dentro desta filosofia, um Estado forte para que o projeto de governo seja aceito, seja implantado, não seja questionado e faça este Estado funcionar. Então nós temos este ponto em comum dentro destes novos projetos de governo, esses projetos modernistas. A questão social. A ampliação do poder do rei relaciona-se ao contexto social, econômico e político da época. O crescimento da burguesia em toda a Europa levou o modelo feudal a sofrer seus primeiros abalos. Com o passar do tempo, os feudos foram ficando mais povoados, o que dificultava a manutenção da oferta de alimentos. A existência de uma nobreza feudal começou a enfraquecer, haja visto o modelo de herança clássico, no qual apenas o primeiro filho da linhagem herdava as terras, gerando um contingente significativo que não possuía terra nem produzia nenhum gênero de alimento. A própria servidão, em certos feudos, passou a ser desnecessária. E algumas pessoas se destinaram aos burgos, nas fronteiras dos castelos, para se dedicar ao comércio. Com o crescimento do comércio e a crise no modelo de vassalagem do feudalismo, aos poucos os conflitos entre feudos se tornaram menos frequentes, o que desestabilizou a figura do nobre como guerreiro que lidera seu exército. Assim, o nobre teve que administrar relações complexas para a manutenção do seu poder, relações que até então não existiam e que se fizeram obrigatórias na modernidade. Quanto à nobreza feudal, começou a perder espaço para a burguesia no processo administrativo das regiões. Percebeu que a única saída era ceder, aos poucos, o poder para uma figura real, na qual deveria manter estruturalmente as relações de poder, legitimando o status da nobreza que a entronou. Essa formação também beneficiou a burguesia, que até então pagava taxas e impostos de modo disperso e trabalhava com uma considerável variedade monetária. Com a criação de impostos e de moedas unificadas, o comércio pôde se ampliar,
Tanto a burguesia quanto a aristocracia viam no rei a opção mais viável para arbitrar as questões ligadas à nova dinâmica socioeconômica, o que dava a ele razoável estabilidade, fortalecida pela formação de exércitos nacionais que surgiam de modo distinto do modelo anterior, do qual havia apenas pequenos exércitos em cada feudo. A função do rei deixou de ser exclusivamente liderar os guerreiros e passou a ser administrar relações políticas, embora burgueses e aristocratas questionassem por vezes a autoridade real. Naquele momento, ela era a única forma de dar-lhes legitimidade. Vale lembrar que a criação da burocracia foi uma marca desse período, no qual as posses de terras passaram a ser descritas e documentadas em cartórios, trazendo à tona a discussão sobre a propriedade privada, o que pode ser visto nas obras de Locke. Interessante também aqui, pessoal, podemos destacar que, ainda a respeito desse contexto do fim do feudalismo, nós temos mudanças sociais e políticas muito consideráveis. Porque, na verdade, haverá aqui uma troca de importância das classes sociais. E haverá também uma mudança do eixo econômico. Uma vez que o feudo ele não é visto mais de uma forma interessante, porque o comércio começa a se reavivar. Então não era interessante manter um sistema econômico que era autossuficiente e praticamente não mantinha relações comerciais com outros feudos. A partir do momento que o comércio se desenvolve, o servo que antes trabalhava no feudo, que era funcionário do sistema feudal, ele passa a procurar as cidades para estar atuante, trabalhando de forma atuante no comércio. Então, logo, isso enfraquecerá e fará com que se perca o sentido da existência de um sistema como o feudalismo, pois todos estarão voltados para o comércio, fortalecendo esta atividade. O fortalecimento do comércio, por tabela, trará o surgimento da burguesia, classe de comerciantes, e ela se fortificará com o crescimento desta atividade econômica, comercial, de modo assim enfraquecendo a nobreza feudal e ganhando espaço no cenário político. A esta burguesia interessava a centralização do poder nas mãos dos reis, pois estes serviriam de negociadores políticos para favorecer a causa comercial que interessava a esta burguesia, fazendo assim com que a burguesia apoiasse o poder centralizado nas mãos do rei. Reformas protestantes. Outro evento histórico de fundamental importância no período moderno e que alterou completamente as relações políticas na Europa foi o movimento de reformas protestantes, os quais ocorreram em diversas regiões por inúmeras motivações e resultados variados. É comum pensar que a Igreja Católica dominou ao longo de 10 séculos sem nenhuma restrição ou contenda o período denominado Idade Média. Isso é um equívoco. Primeiro, pelo fato de que a Idade Média foi marcada por conflitos, do início ao fim. Seja no âmbito das batalhas com as cruzadas, seja no âmbito teórico com a influência árabe, que provocou a releitura de Aristóteles pela cristandade. Segundo, porque havia uma série de discussões e de questionamentos dentro do catolicismo, mesmo antes de Lutero e Calvino. O que mudou não foi o espírito questionador, mas o momento histórico que possibilitou as manifestações desses questionamentos. Bom, aqui, pessoal, é interessante nós voltarmos aqui para a questão da dominação da Igreja Católica durante o período medieval. Lembrando que essa dominação ela teve uma amplitude. Essa dominação da fé católica na Idade Média representou influência da Igreja Romana na economia, na sociedade e na política. Tudo que se fazia, seja no âmbito social, político e econômico, era preciso estar embasado e ser
e estar autorizado pela Igreja Católica, que representava o Estado, o poder maior. Logicamente, este poder gerou contestação também ao longo da Idade Média e veio se legitimar na Idade Moderna, nas discussões, na propagação de ideias de filósofos religiosos famosos, entre os quais podemos destacar Lutero e Calvino, que vêm com suas ideias, suas novas teorias, a apontar novos caminhos. É interessante que esta reforma protestante ela não será apenas também no âmbito apenas religioso, mas ela também estará legitimando outros movimentos ligados a questões sociais e políticas da época, ampliando assim o sentido de reforma, no sentido trazendo apenas a este sentido não apenas uma denominação religiosa, mas uma denominação social e política também.